Então você decidiu aprender mandarim, a língua da tecnologia, das cidades futuristas e do presente. Mas não sabe por onde começar ou acha que não tem tempo. Eu vou te mostrar um método diferente. Vamos voltar 20 anos atrás, quando um cara, usando o pseudônimo Katsumoto, pensou em como aprender japonês de maneira eficiente, o máximo possível, no mínimo de tempo possível. Foi assim que ele criou o método All Japanese All the Time, que consiste em se envolver no idioma o tempo todo, para que a aquisição seja o mais natural possível. No blog dele, Katsumoto conta que chegou a um nível avançado em japonês em 18 meses de maneira autodidata. Conceitualmente, o método se baseia na hipótese do input, do renomado linguista Stephen Krashen. Para aqueles que ainda estão incrédulos, este método foi testado por 2 poloneses nos anos 90, que seguindo essa ideia, chegaram a um nível universitário em inglês em apenas 3 anos. Mas esse vídeo não é só sobre ideias, eu vou explicar como aplicar o método para chegar a níveis avançados em mandarim, otimizando seu tempo. Antes, um aviso. Tudo o que vou dizer vai contra a grande maioria dos cursos e canais de idiomas. Vai até contra o senso comum, mas sejamos sinceros, se o senso comum fosse tão eficaz e arrebatador, por que só 5% dos brasileiros entendem inglês e menos de 3% têm alguma fluência? Agora que ficou só quem está aberto a métodos diferentes, vamos aos 2 pilares centrais. O primeiro pilar se chama etapa de input e o segundo pilar se chama etapa de output. Respectivamente, em uma tradução livre seria etapa de entrada e etapa de saída. A etapa de input é focada na exposição ao idioma para adquirir compreensão gradual. Nessa etapa, não se fala nem se produz conteúdo. Muita gente então pode perguntar, mas como não se fala desde o começo? E eu responderei, como você vai falar ou escrever algo que não sabe? No início, não faz sentido memorizar frases como ni hao ou xie xie. Isso não significa que você nunca vai aprender a falar, mas que tudo vem no seu devido tempo. Então, como fazer essa primeira etapa? Katsumoto disponibiliza um diagrama em seu blog. Como vemos no diagrama, o grande bloco vermelho é a imersão. A seta cinza é o tempo que você vai passar usando o método. Ou seja, durante todo o tempo do seu estudo, você deve usar o máximo possível do seu dia em imersão. Por imersão, eu quero dizer ouvir o mandarim o máximo que puder e ler também ao máximo possível. Resumindo, criar uma pequena China na sua casa. A regra básica é usar material criado de nativos para nativos, ou seja, de chineses para chineses. Para isso, eu poderia recomendar uma vastidão de outros aplicativos chineses que criam conteúdo nativo. Mas, principalmente, eu irei recomendar o aplicativo e site chamado Bilibili, que é como se fosse um YouTube chinês. E para quem gosta de mangá, tem outra versão do Bilibili que se chama Bilibili Manhua. Segundo Krashen, quanto mais você se expõe ao idioma, mais você terá um crescimento exponencial na compreensão. Agora, novamente, você deve estar se perguntando, e como eu vou me expor a um idioma ao qual nada entendo? A resposta está em fazer tudo o que está abaixo da imersão no diagrama. Agora, vamos para a lista de tarefas do método. Etapa 1. Hanzi. A primeira etapa é aprender os 3.000 caracteres do livro Remembering the Hanzi, do James Heisig. Essa etapa é feita junto com um sistema de repetição espaçada. O mais recomendado seria o Anki, mas você pode escolher o que for mais confortável. Remembering the Hanzi são 2 livros, cada um com 1.500 caracteres. Juntos, dão os 3.000 caracteres de uso comum. Não se preocupe com a pronúncia dos caracteres nessa etapa. É muita informação para o iniciante administrar de uma vez. Use o Anki para revisar e sempre escreva os caracteres à mão. Durante todo o processo, nunca deixe de ter chinês falado ao fundo. Etapa 2. Po, po, mo, fo. Essa etapa é simples, aprender os sons da língua e seus tons. Para isso, recomendo a playlist de sons do canal Mandarim Tupiniquim, que vou deixar na descrição. Etapa 3. Frases. Aqui, você vai fazer cartões no Anki com frases em mandarim para aplicar seu conhecimento de caracteres e gramática. Não faça tag de palavras soltas. O mandarim é uma língua muito dependente do contexto. Faça cartões com frases tiradas de livros de gramáticas. E para isso, eu recomendo o site Chinese Grammar Week, que é gratuito e cobre do básico ao avançado. Também deixarei o link na descrição. Faça os cartões com a frase em chinês na frente e a tradução em português atrás. Tente entender a frase, não só decorar a tradução. Não seja muito rígido com regras gramaticais.
Dessa etapa surge uma subetapa importante: fazer cartões com frases tiradas diretamente de materiais nativos que você goste. Se gosta de política, use vídeos de debates. Se gosta de manhwa, use os próprios quadrinhos. Uma frase com apenas uma coisa nova que você não entende. O i representa o conjunto de palavras que você entende, e o representa aquela palavra ou aspecto gramatical específico que você ainda não compreende totalmente. Se a frase possuir muitas coisas desconhecidas, deixe para mais tarde, pois ela já deixou de ser i mais um. Etapa 4. Transição monolíngue. Essa etapa vem depois de meses de imersão com frases i mais um, quando você já tem uma boa base e uma boa compreensão. A ideia é começar a largar o português aos poucos e estudar vocabulário e gramática totalmente em mandarim. Com o passar do tempo, tendo mais compreensão no idioma, você poderá largar aos poucos. E quando chegar na etapa de transição monolíngue, você vai largar de vez. Em resumo, irá aprender chinês em chinês. Vendo, por exemplo, caso você for aprender um vocabulário específico, você não colocará uma explicação em português, mas sim uma explicação diretamente em chinês, tirada de um dicionário em chinês. Após todas essas etapas, o output, que é a saída, ou seja, falar e escrever no idioma, acontecem de maneira natural, porque você já tem uma ótima compreensão do idioma. A partir daí, o caminho é seu. Se for engenheiro, pode focar em vocabulário de sua área. Se gosta de dramas, pode se aprofundar nisso. O segredo é criar um ambiente onde o mandarim faça parte da sua rotina. Um idioma não se aprende, se adquire lendo e ouvindo muito. Para quem ficou até o final e ainda acha que esse método é muito fora da caixa, eu tenho uma proposta. Siga esse canal e veja com seus próprios olhos se o método funciona ou não. Eu vou testar o método e dar atualizações a cada 5 meses do meu progresso. Se inscrevam se quiserem acompanhar essa jornada e deixem seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Fico por aqui, camaradas. Mintianzian!